E agora eu também quero receber aqui no nosso cantinho de bate-papo o advogado Tiago Guido de Moraes. Seja muito bem-vindo, Muito viu, obrigado. Tiago? Obrigada pela gentileza da presença. Eu que agradeço o convite. É um prazer estar aqui. E esse bloco a gente vai falar um pouquinho, principalmente para aquelas pessoas que moram de aluguel ou que têm imóvel alugado. Nós fomos às ruas e a gente recebeu também de alguns telespectadores dúvidas. Você é inquilino? Quer aproveitar a presença do nosso especialista para tirar sua dúvida? Encaminhe através das nossas redes sociais ou através do nosso call center. Vamos então ver qual é a primeira dúvida que chega. Oi, Tati, tudo bem? É a primeira vez que eu moro de aluguel e eu queria saber quais são as despesas de minha responsabilidade. Quais são as despesas e a responsabilidade? Legal. É o seguinte, quando a gente vai falar de despesas, o inquilino ele é responsável pelas despesas ordinárias do condomínio. Ou seja, são aquelas necessárias à administração, as despesas do dia a dia mesmo. Tá? Elas englobam a folha de funcionários, a folha de pagamento dos funcionários, custos da área comum, como água, energia elétrica e demais custos, manutenção e conservação da área comum, como pequenos reparos, manutenção e conservação de equipamentos, elevador, portão, interfone, por aí vai. E tem mais algumas relacionadas à necessidade diária mesmo do condomínio. Existem outras despesas, as extraordinárias, que essas são de responsabilidade do proprietário, tá? São esporádicas para a manutenção do condomínio. O que é? São obras, pintura de fachada, tudo isso agrega valor ao imóvel. Então, é de responsabilidade do proprietário. Interessante, não é um gasto, então, que o inquilino vai arcar, e Não, sim o não. proprietário do imóvel. Exatamente, é o proprietário. O inquilino, ele pode participar da assembleia? Então, esse é um tema muito importante, porque a lei ela não é clara quando trata do tema, tá? Há uma divergência e os profissionais do direito eles não entraram em consenso. Existe uma lei antiga de 1964, que ela prevê a possibilidade do inquilino participar, tá? Na ausência do proprietário. Contudo, tem uma lei mais recente, de 2002, que é o Código Civil, e ele não prevê isso, tá? Ele é omisso quanto a esse ponto. Ele apenas afirma a possibilidade, o direito do proprietário participar e votar, tá? Então, surge a dúvida, o inquilino ele pode participar ou não pode participar, né? E outra dúvida que é extremamente importante é, a lei mais recente revoga a lei anterior? Porque se revogar, ela não trata do assunto relacionado ao inquilino, consequentemente, só o proprietário tem direito ao voto. Porém, há uma saída. Se realmente o inquilino quiser participar, ele pode solicitar ao proprietário uma procuração com poderes para representá-lo na Assembleia com direito a voto. Ou então, uma outra saída seria uma cláusula expressa no contrato de locação, correto? E ali constando os poderes para representá-lo na Assembleia. Perfeito. Temos mais uma dúvida. Oi, Tati, boa tarde, tudo bem com você? A minha pergunta é a seguinte, eu sou inquilina do prédio aqui onde eu moro e eu queria saber se eu posso usar as áreas comuns, como por exemplo a churrasqueira, ou se isso vale somente para o proprietário. Obrigada. Eu que agradeço a presença, acredito que possa, né? Sim, com certeza. Ele tem direito de uso da área comum do imóvel, tá? A gente não pode fazer uma distinção entre proprietário e inquilino. Inclusive porque o inquilino, ele contribui mensalmente com a manutenção e conservação da área comum, né, que está ali no condomínio, na taxa condominial que ele paga. Então, ele não pode ser impedido do uso. Pode usar a área da piscina, salão de festa, área de churrasqueira, etc. Com certeza, pode usar tudo. Mais uma dúvida que chegou através das nossas redes sociais, vamos ver. Oi, Tati, é um prazer participar do programa. Queria saber se, caso o proprietário não repasse o pagamento da taxa condominial ao condomínio, o inquilino pode ser despejado? Maria Aparecida da Silva, de São José dos Campos. Obrigada, Maria Aparecida. Interessante.
Sim, com certeza. Essa questão é o seguinte, o proprietário do imóvel, ele é o responsável pelo pagamento do condomínio. O vínculo do proprietário é com o condomínio. O inquilino, ele não possui nenhum vínculo com o condomínio. O vínculo dele é diretamente com o proprietário. O correto seria, o conselho que eu dou para o proprietário, é o recolhimento, o repasse do inquilino para o proprietário da taxa condominial. E aí ele realiza o pagamento. Caso isso não ocorra, fica a cargo do inquilino o pagamento. Respondendo sua pergunta, a partir do momento que existe um débito, né, ali relativo à taxa condominial, o condomínio ele tem o direito de ingressar com uma ação, tá, para a cobrança desse débito. Então ali ajuizou uma ação. Hoje a gente sabe que nosso judiciário é completamente moroso, a pessoa tem um tempo suficiente para realizar o pagamento, tentar um acordo, né, para pagar. Caso persista o débito, o imóvel responde pela dívida. Então ele vai acabar indo para leilão. Foi para o leilão, ele é vendido, arrecada o dinheiro e esse dinheiro é destinado para a quitação do débito. Consequentemente, quando isso acontece, o imóvel tem um novo proprietário. Então o inquilino precisa desocupar esse imóvel. Então ele Tá? pode ser despejado. Ele pode ser despejado. Só que para o inquilino também ele vai sair, né, de um dia para o outro, ele não sabe. Então cabe uma ação do inquilino, uma ação de reparação de danos contra o proprietário do imóvel, o antigo proprietário, aquele que deu causa. Ele pode entrar com essa ação. Pode entrar com ação, com certeza. Mais uma pergunta que chegou, vamos ver. O Eduarda Monteiro, de Salvador, Bahia. Obrigada, viu, Eduarda, pela participação. Tati, estou adorando o programa, obrigada. Eu, como inquilino, posso cobrar diretamente o síndico sobre melhorias ou reclamações efetuadas? O inquilino pode fazer essa cobrança ou ele tem que se reportar ao proprietário para que o proprietário faça a reclamação? Então, essa é uma questão muito interessante, tá? Vai depender da natureza da cobrança. As melhorias, o inquilino ele não pode reclamar ao síndico por melhorias no condomínio. Por quê? Porque as melhorias, ele não contribui com essas benfeitorias. Quem contribui é o proprietário com as despesas extraordinárias. Então, o inquilino ele não pode fazer nenhuma reclamação nesse sentido, tá? Teria que ser caso ele tenha interesse, teria que ser através do proprietário. Com relação a reclamações de barulho, descumprimento do regimento interno, questões de uso do condomínio, isso sim, o inquilino ele pode levar essa reclamação ao síndico. Tá? Mais então vai uma depender perguntinha? da natureza mesmo. Perfeito. Mais uma perguntinha, vamos colocar na tela. Veio de São Sebastião, litoral de São Paulo, José Monteiro. Obrigada, José, pela audiência e participação. Em caso de multas por infração no condomínio, quem paga, inquilino ou proprietário? Então, é um tema muito importante esse. E multa é bastante polêmico, né? Também, completamente, tá? E tem muitas peculiaridades neste caso, nessa pergunta. No primeiro momento, é importante esclarecer que condômino é apenas o proprietário. É ele que detém o vínculo com o condomínio. O inquilino, ele não é condômino, tá? Porque o vínculo dele é diretamente com o proprietário do imóvel. A partir daí, quem responde para o condomínio é apenas o condômino, tá? Que é o proprietário. Pois bem, em decorrência de uma conduta antissocial, o condomínio ele pode aplicar uma multa, certo? Que é de responsabilidade, o pagamento é de responsabilidade do condômino, ou seja, do proprietário. Porém, o inquilino deve ressarci-lo dessa quantia em dinheiro, tá? Isso aí é o bom senso, né? Não tem por que o proprietário pagar por uma coisa que não fez. E não é custo de despesa extraordinária nem nada. É conduta antissocial mesmo do inquilino. Então, o que eu sugiro, e é extremamente importante, é conter uma cláusula expressa no contrato de locação prevendo essa responsabilidade do inquilino no custeio da multa. Tá? Agora, com licença, tem só um ponto
muito importante que poucas pessoas sabem é que, num primeiro momento, praticada a conduta antissocial, o síndico ele deve encaminhar uma notificação por escrito, ou seja, uma advertência por escrito ao infrator. Reiterada a conduta é que ele pode aplicar a multa, que pode chegar até 5 vezes o valor da contribuição condominial. Tá? Porém, irá variar a multa de acordo com a gravidade e reiteração. Porém, para aplicar a multa, ele precisa levar para deliberação em assembleia e tem que ter aprovação de, no mínimo, 3/4 dos proprietários dos imóveis. Então, ele não pode, por ato próprio, o síndico não pode aplicar uma multa em dinheiro. Tá? Perfeito. Chegou perguntinha sobre problemas com o telhado e também infiltração no imóvel. Daqui a pouquinho, nosso advogado vai responder aqui as outras dúvidas dos telespectadores que continuam chegando.